Bom, agora eu levantei de vez, não teve jeito. Ainda tô na mesma sequência de vídeos aqui, na madrugada de 21 de junho, agora são 15 para as 4 da manhã. Acordei era 1 e pouco e falei, vou gravar, deixa eu gravar o que eu tenho guardado aqui, deixa eu compartilhar. Mas agora eu já levantei, já é o terceiro ou quarto vídeo que eu tô gravando. Botei uma calça, acabei de ir no banheiro e eu estou morando me mudei agora há pouco tempo para o interior do Espírito Santo, então eu não trouxe nem mudança lá da Grande Vitória. Eu tô recomeçando minha vida, a verdade é essa. E quando a gente recomeça, a gente tem liberdade para fazer coisas que a gente nunca faria. E uma delas é esse tipo de vídeo que eu estou fazendo. Vou falar um pouco de uma curiosidade que eu tenho sobre religião. E por que eu tenho essa curiosidade? O nome do meu pai é Zoroastro. É isso mesmo. O nome do meu avô, o pai dele, é Zoroastro. E isso você acha que, pô, eu cresci com isso, né? Era normal, o apelido do meu pai é Zoro. O meu avô nunca conheci, nem a minha mãe conheceu o pai do meu pai. Quando ela conheceu meu pai, meu avô já era falecido. Então, ele faleceu, meu pai tinha 18 anos de idade. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer o meu avô. Dizem que era uma figura. Baiano enfim, sul da Bahia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o nome deles, né? Zoroastro. Eu fui pesquisar. Desde novo, antes, não era pré-internet, eu já sabia que Zoroastro era um profeta. Um profeta. Um profeta de uma religião chamada Zoroastrismo. Pois é, uma religião de origem persa. Origem persa, que persa seria o Irã hoje, né? E o Irã que enfrenta esse problema todo, né? De teocracia islâmica, já foi um país que já teve outras religiões, inclusive cristãs. Mas o fato é que o zoroastrismo é uma religião, né, de pré-abraâmica. Olha isso. Ela ainda hoje é praticada, ainda tem praticantes, o zoroastrismo. Ela, hoje em dia, é a religião monoteísta mais antiga do mundo ainda sendo praticada. Uma religião pré-abraâmica, a gente consegue entender que talvez estejam aí os cânones, né? As bases, né? A profissão de fé que talvez tenha tido origem lá em Noé. Vai saber, né? Mas, enfim, o zoroastrismo é daquela região ali, né? Euroasiática ali, né? Irã, Geórgia, tem esses países ali que ficam meio, né? No entroncamento entre Europa e Ásia. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa religião, né? E por que esse nome tão diferente, ele teve presença tão forte na minha família, aí, com pai, avô, enfim. Eu antes eu não sei, não conheço. Não fui na Bahia conhecer a história e as raízes do meu avô paterno, né? Que o meu pai é fruto do segundo casamento desse avô. Então, a história dele é muito antiga. Eu estou gravando esse vídeo com uma webcam do meu notebook, tá? Então, isso tudo aqui que está acontecendo, gente, é só... Estou compartilhando, estou registrando, deixando registrado aqui algumas coisas aí. Não é para fazer sucesso, né? Estou compartilhando aqui. Lógico, eu vou fazer o dever de casa, descrição, palavra-chave, essa coisa toda, mas não sou youtuber. Não sou youtuber, entendeu? Eu estou aqui
falando um pouco de mim, das minhas curiosidades, das minhas experiências, minhas descobertas, da forma como eu penso em relação a alguns assuntos. Eu vou falar sobre o zoroastrismo, sobre essa religião pré-abraâmica, ou seja, ela é anterior ao judaísmo. Porque com Abraão nasce o judaísmo, que é uma religião aí de expressão mundial. O zoroastrismo ele não tem tanta expressão quanto o judaísmo, mas ele é uma religião pré-judaica. Então, inclusive, dizem que inspirou o judaísmo. Abraão, ele teve, antes de ter a promessa da terra prometida, que a promessa da terra prometida, né, da terra de Israel, deu origem ao judaísmo. Mas, anterior a isso, não se tem muitos registros históricos. O Deus, né, o Deus criador do céu e da terra, no zoroastrismo, é alguma coisa Mazda. Gente, eu nem preparei roteiro para esse vídeo, estou falando de coisa minha, né? E como que isso, de repente, chegou até aqui? Vamos supor que a família do meu avô paterno, ela pudesse ser zoroastrista. E deu o nome aí do velho, né, do meu pai. Eu não tive esse nome, graças a Deus. Nome bem exótico, né? Mas o que acontece é que a Bahia, ela é multicultural demais, né? Salvador já foi capital do Brasil colônia. Então, Salvador sendo capital, numa época em que os portugueses tinham colônia, lá na Ásia, em vários locais, um dos maiores era Goa, na Índia. E se você for ver, essa colônia de Goa, na Índia, ela é uma região que era ocupada pelos Parsi. Parsi são persas que migraram para a Índia fugindo do islamismo implantado lá séculos atrás. Já começou a história do islamismo, o islamismo forte, né, que mata os infiéis. O povo fugiu para a Índia, séculos atrás. E nessa região em que os parsis, que eram persas, que emigraram para a Índia, Portugal chegou. E pode ser que muito desses parsis embarcaram em caravelas portuguesas para o Novo Mundo. Muito comum. A Bahia, ela tem imigrantes indianos, um fluxo de indianos muito forte. O próprio Portugal tem muito indiano da época, né? Hoje em dia nem são mais reconhecidos indianos, mas houve no século XVII, 1600 e pouco, 1700 e pouco, século XVIII, um fluxo muito grande de indianos para todo mundo, né? Em todas as direções do mundo. Então, eu acredito que essa religião tenha chegado no Brasil e possa ter tido aí. Estou falando aqui achismo, tá? Mas, ao mesmo tempo, traz um pouco de informação sobre essa influência, essa miscigenação brasileira, essa grande quantidade de religiões que são encontradas no Brasil. E hoje o Brasil é um país cristão, católico, evangélico, é um país cristão, de concepção cristã, né? E por mais que o Estado seja laico, não tem jeito. O Brasil é cristão. E a gente... É interessante entender essas nossas origens, né? E o zoroastrismo, ele é muito interessante. Ele tem uma dualidade entre bem e mal. Ele tem a habitação celestial, tem a eternidade de condenação também, né? Que seria o céu e o inferno do judaísmo e do cristianismo. O zoroastrismo também tem. Tem um código de ética, né? Não minta também, assim como teve também os 10 mandamentos.
Então, o zoroastrismo é uma religião interessante de ser estudada. Ela nos ajuda a entender muito das religiões que existem hoje. É isso. Meu nome é Rodolfo. Eu sou meio bobo, mas só meio.